Imagine o presidente desde cedo lidando com esse negócio, são números, né? É verdade. Ele garante que é o menor índice ocorrido na história das eleições em Pernambuco desde a era da informatização. É o presidente do TRE, concedendo neste momento entrevista coletiva, fazendo seu primeiro pronunciamento. Urnas em operação, mas se nenhuma dessas urnas ainda em operação entender de nos criar dificuldade, será também a primeira vez, né, no período das urnas eletrônicas, a primeira vez em que não haverá substituição, não é, de votação eletrônica para votação por cédulas. Esse é um dado extremamente positivo e que deixa extremamente feliz toda a equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação e de público. Dou os parabéns a todos que trabalham ali e a todos os demais servidores que se agregaram. O que é que isso significa? É se em caso de algum defeito com a urna e não tiver como reverter o quadro, aquelas cédulas antigas, aquela forma antiga de votação é acionada. Então ele diz que em Pernambuco não foi necessário em nenhuma sessão. Ótimo, boa notícia. Defeito dessa natureza. Essas são as informações referentes às urnas eletrônicas. O doutor Saulo tem algumas informações com relação à questão do voto dos presos e das ocorrências comunicadas pelos juízes. Doutor Saulo, por favor. O doutor Saulo Fabiani é o corregedor do TRE, com a palavra. Foram 19 unidades prisionais onde aconteceu votação com os presos. A ocorrência de 77 prisões de não candidatos e 2 prisões de candidatos. Só para... Cadê o homem que está falando? Corte e aos demais presentes, que essas prisões, na verdade, ou essas comunicações, após a autoridade policial, no desempenho de sua função, autuar... É uma coletiva, a nossa câmera me parece que ficou lá atrás, não está numa boa posição não. E o juiz eleitoral, de imediato, tem que comunicar à Corregedoria Regional Eleitoral. O doutor Saulo, ele é o quê, Alexandre? Que nós temos, Ele é corregedor geral do TRE. da medida policial e a comunicação à justiça. Então, possivelmente, pode acontecer de termos uma diferença do número, de se achar que determinada cidade nós temos determinada quantidade de presos ou alguém foi preso e eu não estar ainda divulgando, porque essa informação nossa é uma informação oficial. Só após o trabalho da polícia é que chega à justiça e nos é informado. Então, nós teríamos 77, até às 17 horas, 77 prisões de não candidato, fornecimento legal de alimentação, divulgação de propaganda irregular, transporte irregular de eleitor, boca de urna, dentre outras infrações eleitorais, e apenas 2 candidatos, um de Jaboatão e outro de Bonito. Senhor presidente, neste ano também, nós temos 19 sessões eleitorais instaladas em presídios do nosso estado, fazendo um total de 2.013 eleitores ou presos provisórios com condições de votar. Até o último levantamento que nós fizemos, desse total de 2013, nós teríamos 478 presos presos provisórios, que efetivamente teriam votado, mas esse número não é o número final. E para concluir, senhor presidente, com relação àquelas 4 cidades que neste ano está tendo a votação na forma biométrica, que é Rio Formoso, Tamandaré, Itamaracá e Itapissuma, nós não tivemos problema nas urnas eletrônicas e a votação transcorreu, graças a Deus, de forma normal e rápida, como já era esperado. Era isso no momento que nós teríamos, a Corregedoria teria informar a Vossa Excelência e a essa Corte e aos demais presentes, senhor presidente. Ok. O doutor Saulo, né, Alexandre? Palavra aí, doutor Isso, Saulo. doutor Saulo Fabiani, o corregedor. Vamos ver quem vai usar a palavra agora. A palavra ao doutor presidente. Vai iniciar a transmissão de dados, aqui da capital, é a 151ª zona, já deu início a transmissão dos disquetes oriundos de cada urna instalada em cada sessão eleitoral. E, mais uma vez,
esclareci para os senhores jornalistas, que aqui irão com certeza continuar. Em primeiro lugar, podem permanecer aqui nesta sala, sintam-se convidados. Aquele também que quiser fazer uso das instalações que foram especialmente preparadas para os senhores, lá tem computadores, cadeiras, para que façam o trabalho dos senhores de formar a sociedade. Quero dizer que todos vocês se comportaram durante todo esse período com extrema dignidade, exercendo as suas profissões com atividade, do bom repórter, correndo atrás das notícias. Isso é a função do jornalista, mas todos se comportaram com extrema competência e extrema decência. Faço este registro de público, não poderia deixar de fazer. Ao final da sessão vou atendê-los. Sei que as emissoras de televisão precisam fazer mais perto, não é? Os jornalistas também, o pessoal de rádio também. E em seguida aqueles de jornal que também desejam a notícia. Depois disso, não é que eu estaria a me negar a falar com qualquer jornalista, pelo contrário. Qualquer informação que necessitem, pode nos procurar. Foi como eu lhes disse há alguns dias, transparência total, absoluta, sobre tudo que está acontecendo. E o desembargador Silvio Beltrão, que é o presidente da Comissão de Totalização, ele, com os doutores Estênio Neiva e doutor Carlos Damião, as pessoas encarregadas da totalização e, consequentemente, da divulgação destes resultados. Os senhores devem, evidentemente, procurar ele. O doutor Silvio deseja esclarecer. Pois não. Senhor presidente, eu tenho duas informações que talvez seja interessante que os senhores desembargadores e até os partidos... Com a palavra agora o doutor Silvio Beltrão, ele que é presidente da Comissão da Totalização. Não muito agradável para nós, de respeito à sessão, à urna da sessão 128 da comarca de Glória do Goitá, do município de Glória do Goitá, que ainda não terminou a apuração e temos lá ainda cerca de 30 eleitores na fila para votar, e a urna agora deu um pane. Os técnicos do Tribunal Eleitoral estão lá tentando recuperar o funcionamento dessa urna, e se ela não aceitar, nós teremos de fazer a contagem manual. O recorde cai. Pronto, o recorde que era 0, não é? Fica 1. A outra notícia que eu queria trazer para os senhores é que Fernando Noronha já terminou a votação e já está no trabalho de apuração e totalização. Já está bem adiantado, e outras zonas eleitorais, principalmente aqui do Recife, já estão sendo apuradas, e nós já contamos com a apuração de 385 urnas. Significa exatamente 2,14% do total de urnas do Estado. Eu queria também dar um aviso para aqueles que não tomaram conhecimento, é que nessa dimensão que nós estamos fazendo a apuração, isso significa dizer que aquela previsão nossa a primeira totalização, primeira parcial, às 18h30, está de pé. Às 18h30, eu convido todos aqui para assistirem esse primeiro resultado, porque realmente o primeiro sempre é mais interessante. E que com certeza, nós esperamos no encadeamento que nós estamos fazendo, terminar essa apuração antes de meia-noite. Compreendeu? Então, acredito depois da primeira, toda vez que tiver um volume significativo, eu vou convidar, junto com os demais membros da comissão, convidar todos para proceder à apuração.
E também queria, depois da primeira totalização, eu queria convidar a imprensa de um modo geral, mas a gente não poderia botar todo mundo dentro do ambiente de apuração, mas fazendo em grupo para nós demonstrarmos e mostrarmos aos senhores como é que é feita a apuração, a totalização, com os computadores funcionando e dando automaticamente os resultados daqueles disquetes que foram lidos. E esse disquete ele tem um tempo de apuração de cerca de 5 segundos para a leitura de cada um deles. Então vejam os senhores que 5 segundos não significa nada. Onde eu quero dizer que se nós tivéssemos a remessa desses disquete, das informações contidas no disquete, logo de imediato, a gente poderia terminar essa apuração também quase de imediata. Todavia, a demora nessa apuração de respeito àquelas urnas que ficam localizadas em locais distantes do polo de apuração ou de transmissão do resultado, principalmente nas seções do interior, onde tem local com urna a cerca de 1 hora do polo de apuração ou de transmissão de votos. É nesse particular que demora. Muitas vezes, terminada a votação... Tá aí, com a palavra o doutor Silvio Beltrão. Fica aí essa expectativa em relação ao horário de apuração. Tendo em vista essa urna que apresentou um problema na cidade de Glória do Goitá. Mas existe apenas 30 eleitores ainda à espera do voto. E como disse agora o doutor Silvio Beltrão, que é presidente da comissão de totalização, às 18h30, 6h30, ele volta para dar uma parcial desse processo de apuração das eleições de 2010. De volta com você, Pedro Paulo. Aí a gente começa a divulgação das parciais aqui, porque já estarão liberadas. Vamos agora a Brasília, está começando a coletiva em Brasília. Leandro Magalhães, você, Leandro? Começou neste momento, Pedro Paulo, a coletiva com o ministro e presidente do TSE, Ricardo Lewandowski. Vamos acompanhar a entrevista. Alguns locais de votação foram prejudicados, inclusive algumas urnas tiveram que ser substituídas porque foram atingidas pelas águas. Mas essas situações foram imediatamente remediadas. O problema um pouco mais sério que nos preocupou foi que no estado do Maranhão, em razão das chuvas, algumas linhas de transmissão foram danificadas, mas isto também já foi resolvido. Então, não haverá prejuízo na transmissão de dados. Até às 16h20, apenas 2.180 urnas eletrônicas foram substituídas. Isso num total de 420 mil urnas que funcionaram em todo o país. Isso equivale a 0,54% de todas as urnas. Portanto, é um número mínimo de urnas que apresentaram problemas. Apenas 6 urnas foram substituídas pelo sistema de votação manual. Isso ocorreu no Amazonas, Piauí, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas isso também não acarretará nenhum atraso maior, porque nós temos um sistema que funciona da seguinte maneira.